Olá novamente, né, a todos aí que vêm acompanhando o nosso canal Odontoterapia. Eu sou Manuela Vidal, dentista e psicoterapeuta. Vocês que já vêm aí me acompanhando, sabem qual o intuito do nosso canal Odontoterapia. O tema de hoje é burnout. Como eu identifico se estou com burnout ou como também eu consigo identificar se eu estou iniciando um processo de burnout. Se aquele cansaço que eu estou tendo é um burnout. Se a dor que eu sinto no corpo o tempo todo é burnout. Se a minha irritabilidade é burnout. Como identificar? E quando buscar também o apoio psicológico? Quando eu vou identificar que eu preciso buscar ajuda? Então, esse é o tema de hoje no nosso canal e vou discorrer aí com vocês os sinais, os sintomas e como evitar, como pedir ajuda, né? Porque todo sucesso profissional vem de um bom controle emocional. O burnout, ele vem com alguns sinais. Só que esses sinais, eles não aparecem todos de uma vez. Não, ele não aparece. E isso é uma grande dificuldade. Até mesmo dos médicos identificarem, dos psicólogos e terapeutas identificarem que aquele paciente ele está passando por burnout. E aí ele identifica como uma depressão, ele trabalha questões de crenças, eles trabalham questões de trauma, eles identificam muitas coisas, ansiedade, né? A TAG, né? Que é a ansiedade generalizada, mas ele não consegue identificar que naquele momento ali o paciente ele está desenvolvendo o burnout. Os sinais, quando eles começam com uma irritabilidade que está constante, né? Aquela irritabilidade, aquela raiva, aquele sentimento de angústia que ele não passa, aquela vontade de não ir trabalhar, que aparece e que fica constante ali todos os dias, aquela falta de ânimo, é um cansaço extremo e constante, porque o sinal do burnout é isso, é a constância, ela vem e fica constante, é a reatividade, é você responder de uma forma sem empatia, porque você passa, para você entender o burnout, você passa a não ter sentimentos, tá? Mas você adquire uma falta de empatia pelo próximo, porque você também não está empático com você mesmo. Só para você entender, né? Você está ali passando por um processo em que você está indo trabalhar, perdeu a motivação do trabalho, vai perdendo a motivação e a graça pelo seu dia a dia, então você fica desmotivado. Você fica meio que extasiado, sem sentir gelo. Sabe aquela pessoa gelada, fria? É o sinal de um paciente que está sofrendo burnout. Então, ele fica frio nas suas relações, ele fica frio com ele mesmo, ele fica frio com o trabalho, com o paciente, ele fica frio com tudo. Então, ele não sente a dor do outro, porque ele não está sentindo nem a própria dor. Ele sente a própria dor, mas ele não sabe resolver. E aí ele começa a perder a empatia mesmo pelo outro. É aquele paciente que chega com dor e ele vai atender esse paciente, mas ele não acolhe o paciente. Ele faz o tratamento de uma forma bem técnica, rápida, muitas vezes até negligenciando algumas etapas, porque para ele já não importa mais o trabalho. E isso que eu estou conversando aqui com vocês, até por isso mesmo que eu criei a odontoterapia. Por quê? Para que nossa conversa ela fique mais próxima. Um grupo de apoio especializado se torna mais fácil a gente falar sobre essas questões. Porque quando a gente abre esse leque para diversas áreas, não é o mesmo problema que todos passam. É diferente. O nosso atendimento é ali, muito próximo do nosso paciente. Envolve técnica, envolve controle de ansiedade, envolve respostas biológicas, envolve tempo, porque a gente precisa controlar o tempo porque tem outro paciente esperando, envolve equipe, gestão de equipe, então envolve muita coisa que é diferente de uma outra pessoa.
E outras também são questões éticas e questões específicas da odontologia que a gente conversa em um grupo que é só de dentistas. Então, vocês sabem que o paciente que eu atendo no primeiro horário, no segundo horário, aquele atendimento é totalmente diferente de quem eu atendo no último horário onde eu estou cansada. A minha resposta, a minha produtividade, a minha destreza, Isso é um grande problema também, é o perfeccionismo, né? Que nós dentistas temos de querer que saia tudo perfeitinho. Já não é igual o primeiro paciente do último paciente. Vocês concordam comigo, né? Então, assim, isso tudo vai fazendo com que eu vá perdendo ali aquela empatia. Então, imagine você que está passando por um processo de burnout, onde você já não vê mais sentido estar naquele consultório porque eu estou frustrado, eu ganho pouco, o concorrente está baixando o preço, coloca uma restauração de R$30, extração de 30, enfim, e aqui no meu consultório eu não consigo fazer isso porque eu tenho contas, né? A despesa é maior, eu não sei precificar direito, então eu vou baixar o preço para competir com outro, mas aí a conta não fecha, eu não consigo pagar as contas. Então, você há de convir que eu já estou passando por um processo de burnout, de frustração na profissão, falta de motivação. O paciente que eu atendo no primeiro horário para o último vai ter uma grande diferença. E grande diferença também será no resultado. E, consequentemente, essa falta do resultado, né? A grande diferença no resultado vai me trazer consequências profissionalmente, né? Vai fazer com que o paciente retorne, né, com procedimento que não deu certo, vai fazer com que o paciente fique insatisfeito, porque naquele momento ali eu estava estressado, estava irritado, nem dei boa tarde ao meu paciente, nem acolhi ele de uma forma legal, porque eu estou estressada, ou eu já não tenho mais empatia com o outro, eu sou fria com o outro, as minhas respostas são respostas ríspidas, o paciente está ali deitado, presta atenção, você tratando a sua secretária de uma forma ríspida e ele tá ali, meu Deus, que homem ignorante, que mulher ignorante, enfim, né? Então, nós estamos sendo filmados, é o Big Brother do paciente, na realidade, né? Estamos ali sendo filmados pelo paciente o tempo todo. Que o paciente está ali deitado com a boca aberta, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Só que a gente está ali 24 horas e o paciente ele chega ali em um pouquinho tempo. Então, a gente também não percebe o que a gente vai fazendo no dia a dia. Então, um dos sinais do burnout é esse. É você começar a responder com irritação, com frieza para o próximo. Um outro sinal também de burnout é a falta de motivação de você ir para o consultório e, além disso tudo, falta de motivação também de você ter vínculos sociais, criar vínculos sociais, né? Ter ali, começa a desistir de sair, de ter contato com outros colegas, evita fazer cursos, porque fala, não tenho mais retorno, e ao mesmo tempo também, já não quero mais odontologia, e vai evitando fazer cursos, evitando contato, começa a ficar negativo, e se a gente for olhar, nossa vida é uma energia, tudo é energia. Nós somos os átomos, átomos e elétrons é energia, então tudo aqui é energia. Se eu começo a ficar negativa com a profissão, só reclamo da profissão, eu começo a atrair também só problemas ou não tenho sucesso, né? As portas não se abrem, eu não consigo enxergar um caminho novo, trilhar um caminho novo, porque eu estou negativa o tempo todo. Então, quando você começa a se perceber sendo negativa demais, uma tristeza que não acaba, uma ansiedade, chegou alguém e você fica ansioso, uma ansiedade mesmo, constante. Tudo isso que eu venho falando, gente, é constante, é a constância, tá? Não é um evento, uma restauração caiu, um paciente brigou lá fora e eu fiquei ansioso, fiquei irritado, mas depois eu me controlo. Não, isso não é burnout, tá? Não é esgotamento. O esgotamento, ele é constante. Só basta você ver o gatilho, perceber qual o gatilho, né? Qualquer coisa lhe gatilhe ali para você ter aquela reação, para você ter uma crise de ansiedade, ter uma crise de pânico, né? Tem pessoas até que chegam a desenvolver crise de pânico. Então, você começa a perceber esses sinais. Comece a observar quais são os sinais que estão com você no dia a dia.
Se você está perdendo a motivação no trabalho, era uma coisa que você queria muito fazer, era a odontologia. Assim como eu. Meu sonho era fazer odontologia, sempre foi meu sonho. E algumas coisas que eu venho recebendo de pergunta é: como é que você tem TDAH e você conseguiu se formar? Como é que você não tem TDAH? Isso é um dos dilemas, né, que eu venho enfrentando. Mas dilemas não, que na realidade, quando a gente tem um autoconhecimento, pouco me importa hoje o que o outro pensa, o que o outro fala. O que importa para mim é o que faz sentido para mim. Hoje eu trabalho já dessa forma. O que faz sentido para mim é o que eu absorvo. O que não faz sentido eu não absorvo. Mas isso eu fui desenvolver depois do autoconhecimento, depois da busca aí, por todo esse crescimento profissional. Mas até você criar esse autoconhecimento de dizer assim, o que é do outro, não me pertence. É difícil, né? E é um controle constante. Quando você tem o autoconhecimento, vai desenvolvendo o seu autoconhecimento, você tem que se perceber o tempo todo. Se perceber porque os desafios vão vir e você precisa acolher aquele sentimento naquele momento e aceitar aquele sentimento, porque você não pode esconder o sentimento, e começar a se trabalhar o que é que está te levando a esse sentimento e o que é que você pode mudar, o que é que você pode consertar. Muitas vezes não tem conserto, né, o que a gente faz. Um exemplo, na endodontia, que é minha área, também, né, da endodontia. Se você perfurou ali em uma posição de assoalho, o prognóstico daquele dente vai ser bem complicado, né? O prognóstico dele não vai ser bom. E aí, muitas vezes eu já vi ali que não vai ter solução. Mas eu fico tentando, sofrendo com aquilo ali, né? Tentando salvar, enfim, não aceito muito. E aí fico remoendo aquilo ali. Meu Deus, a paciente, eu trepanei, eu, né, perfurei o canal e vai. É saber diferenciar. Eu consigo resolver isso aqui? Eu preciso entender que falhas acontecem, que nós somos humanos, né? E que muitas vezes a abertura de boca não foi suficiente. Naquele momento ali, a condição também do paciente, a ansiedade do paciente, o paciente mexe, o paciente não abre a boca direito, o paciente... Eu não estou bem naquele momento para atender e eu preciso identificar isso. Naquele momento ali eu não estou bem para atender, eu não atendo. Eu tenho que cancelar o atendimento. Claro que tem formas da gente cancelar, né? Para o paciente não ficar frustrado. Mas eu preciso me identificar. E para isso eu preciso do autoconhecimento. Então, naquele momento ali que eu perfurei um canal e que eu vi que aquela perfuração já não tem mais jeito, eu preciso sentar e entender que aquilo ali aconteceu e encarar a realidade. O paciente assinou o termo, por isso a importância de você estar legalmente embasado, né? Para que você não venha correr aí de uma forma desastrosa, né? De levar processo, enfim. Mas é você sentar, se você já construiu uma relação com aquele paciente, é você sentar com aquele paciente e falar, olha, infelizmente a dificuldade que tivemos no momento não deu certo e a gente vai ter que passar para um implante. Não era o previsto, não era o que deveria, né? Não era o que estava condizente, mas é o que aconteceu. É pior você ficar sofrendo, eu perfurei, eu vou tentar salvar, eu vou enganar o paciente, eu vou tampar aqui e deixar lá na frente, o paciente vai ver que perdeu o dente, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente sabe, quem está na profissão sabe, ou, enfim, né? Ficar ali e sofrendo, remoendo com aquilo ali. Então, é pior, né? Então, quando a gente tem um autocontrole e a gente consegue ter tudo, eu consigo me conhecer, eu com TDAH tenho uma dificuldade muito grande em manter em ordem burocracias. Então, eu hoje já estou trabalhando no seguinte, eu não coloco a mão em nenhum paciente sem um contrato. Eu preciso colocar isso. Mas o paciente vai fugir. Paciência, eu prefiro que ele fuja, mas que não me dê dor de cabeça depois. Porque aquele paciente que você liberou sem uma assinatura, é aquele paciente que vai te dar dor de cabeça. Então, isso depois de muitos anos, e depois agora do autoconhecimento, eu vim ter a prática. Só que agora eu já coloco para minha funcionária fazer isso, em relação à burocracia. Porque se eu for pedir para fazer, eu acabo me atrapalhando, esqueço, enfim. Tem muitos casos que eu tiro foto do antes e esqueço do depois. Tiro do depois e esqueci do antes. Mas isso é questão do TDAH. Só que hoje, eu me conhecendo, eu já sei que é o TDAH, né? Que me faz esquecer
das etapas assim de fotografia. No trabalho em si, eu tenho o hiperfoco. Então, para mim, ficou muito fácil quando eu vim falando, né, como é que eu consegui me formar em odontologia. Eu criei o hiperfoco na odontologia. E quando o TDAH cria o hiperfoco, ele só enxerga aquilo e ele faz muito bem aquilo, tá? Não é questão de... Mas é assim, eu me cobro muito por aquilo ali que eu tô fazendo. Eu nunca acho que tá bom. E esse hiperfoco foi desenvolvido lá atrás, porque eu era uma estudante de colégio, né? Que tirava nota baixas o tempo todo, e até que eu tive uma professora e tive um engajamento por ela para estudar. E aí eu virei a chave no hiperfoco do estudo, que eu fazia, eu só vou me dar bem na vida se eu estudar, porque eu venho de uma família, enfim, todos nós temos histórias passadas. Então, para mim foi bem desafiador. Houve o desafio, você não vai conseguir passar na odontologia. Naquela época só existia a UFBA Baiana, Feira de Santana. E aí, e o Unime tinha acabado de abrir. Eu passei na primeira turma da Unime também. Isso aqui na Bahia, né? Então, naquela época, quando houve o desafio, você não vai conseguir passar em odontologia, eu criei o hiperfoco. E eu só fazia estudar o tempo todo. Tudo era estudo, 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 estudo. Quando chegou no final do ano, eu vou falar aqui a palavra, tomei pau, né? Que a gente sabe, pelo menos na minha época era tomei pau. E aí, fui pro cursinho para estudar e aí passei. Passei na Unime, na Baiana e na Federal depois. Então, assim, criei esse hiperfoco para o estudo, só que no meio do caminho, o TDAH também faz com que você vá perdendo interesse das coisas. Então, eu ia perdendo interesse, daqui a pouco eu criava de novo o interesse, depois perdi o interesse novamente. Mas, para mim, sempre foi muito difícil estudar. Enquanto meus colegas desenvolviam aquilo muito fácil, para mim era exaustivo estudar, porque eu tinha que estudar muito para poder ter o retorno daquilo, né? Enfim, mas isso... Por que eu estou falando do TDAH? Porque a gente precisa se conhecer. Então, eu sei qual é hoje a minha dificuldade. É organização, papéis, organização, fotos antes e depois, porque eu começo fazendo e esqueço depois. Enfim, questões mesmo de burocracia, de entrar no computador. Hoje eu entrei, tenho um sistema onde me entrega tudo, né? Eu vou alimentando, tenho a minha funcionária que vai me ajudando muito em relação a isso. É direto, meu celular é assim, tem foto do antes, não tem do depois, tem do depois, não tem do antes. E eu parei de sofrer por isso, porque eu não fui formada numa época onde tem Instagram, que a gente precisa alimentar Instagram, precisa estar com a visibilidade de antes e depois e, enfim, postando. Eu não fui criada nessa época. Estou aprendendo a ser dessa época, mas pensa aí, uma pessoa aprender a ser dessa época com TDAH, descoberto aos 40 anos. Então, é bem complicado, mas é tangível, né? É negociável. Eu consigo coordenar porque eu já me conheço. Então, eu não me cobro mais, não me culpo, mas, ao mesmo tempo, eu faço estratégias para diminuir esses acontecimentos. E é isso que é importante o profissional da odontologia perceber, né? Se conhecer para desenvolver estratégias para poder ter o sucesso e entender as suas questões. Falei aqui dos sinais, né, do burnout, alguns sinais. Um dos sinais que eu tive foi a perda mesmo da motivação da profissão. E perdi a motivação, não queria mais trabalhar, falava não gosto de odontologia, não é odontologia. Então, muitos de vocês, eu vejo em grupos, né, da classe odontológica, falando, né, de frustração, que já está partindo para outra área, que está... Gente, toda profissão vai ter os desafios, vão ter os desafios. E toda profissão tem os profissionais que fazem sucesso e os que não fazem sucesso. E outra coisa, o sucesso, ele não está ligado à questão financeira diretamente. O sucesso profissional é você dormir tranquilo todos os dias. É você ter condição de arcar com toda a questão financeira, é você viajar, é você viver com a sua família, é você dividir com o próximo o conhecimento, dividir com o próximo também, né? Ajudar o próximo, é você dividir. A questão financeira é muito importante. Eu sempre digo, o dinheiro é bom, muito bom. Mas o dinheiro bom é aquele dinheiro bom que traz paz e não dor de cabeça. E aí... Nisso também precisamos desenvolver, né? Você ganhar aí
100 mil, 200 mil, 1 milhão. Tem clínicas hoje de super, né, de alto ticket, que foi o curso até que eu fiz, que ensina a fazer 1 milhão no mês. Mas é uma busca tão sacrificante que você perde a sua saúde mental, você perde a sua vida. Então, muitas vezes, até quando vale a pena você se distanciar da sua vida pessoal? Porque a sua vida é o hoje. As coisas estão muito rápidas, né? Estamos aqui de passagem. A gente só tem o hoje. E aí, o hoje eu vou ficar passando por cima técnicas de venda precisa, né? Nós, profissionais de odontologia, profissionais da área de saúde, não fomos ensinados a vender. Mas o nosso trabalho precisa de venda. Nós precisamos saber vender. Mas até quando a minha necessidade de vender passa o limite do outro? Passa a eu fazer com que o outro sofra, né? Porque muitas das técnicas de venda é isso também, né? É eu tentar tirar o máximo do outro para o outro se apertar todo, não. Então, eu entender isso, eu dormir todos os dias tranquila. Então, a minha questão financeira, ela vem, graças a Deus, estou tranquila hoje, mas buscando cada vez mais, né? Porque nós precisamos galgar aí coisas maiores, mas preciso galgar coisas maiores com a paz. De dormir todos os dias tranquila, de deitar na cama e falar, eu fiz o meu melhor. Hoje, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu podia. Podia não ter sido o melhor que eu queria, mas foi o melhor que eu podia. Porque nem todos os dias você vai estar 100%. Nem todos os dias você vai estar alegre, mas você vai estar feliz. Quando você se autoconhece, você busca a felicidade plena, não é estar alegre todos os dias. Não é não ter desafios. Não é não ter tristeza. Mas sim é ter paz. É tranquilidade, dizer assim, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu podia ter feito. Tá, Manuela, você falou aí de vários sinais do burnout. Mas onde é que entra a ajuda psicológica? Como essa ajuda ela vai me desenvolver profissionalmente, pessoal? Você fazendo acompanhamento terapêutico, você vai conseguir se conhecer, vai conseguir tratar as suas questões, tratar ali a sua ansiedade. O que é o gatilho que faz você ter ansiedade? Qual é o gatilho que faz você não saber dizer não, não colocar limites? Qual é o gatilho que faz você ter irritabilidade? Qual é o gatilho que faz você continuar trabalhando exacerbadamente até adoecer? Qual gatilho faz, né, você fazer isso tudo? Então, quando você começa a se conhecer, a se trabalhar, você começa as coisas vão acontecendo. É tudo, né? Você começa a ter as respostas de uma forma mais suaves e os outros vão percebendo isso. E os outros vão te dando também essas respostas de uma forma mais suave. Vai ter sim aqueles pacientes pé no saco, vai ter sim aqueles pacientes que reclamam do horário, porque a gente controla horário, né? A gente dá uma perspectiva de horário, mas tem tratamentos que saem do planejado, do que a gente planejou. E aí passa um pouco o horário e aquele paciente, ele acha que marcou naquele horário e tem que ser atendido naquele horário. E aí eu costumo sempre conversar com o paciente, olha, a gente dá uma previsão de atendimento, mas nunca é o horário exato, porque eu não sou robô. O tratamento aqui pode começar de uma forma e parar de outra. O paciente quer conversar mais um pouco. Eu tenho vários pacientes que entram na minha sala, muitos até conversam e a gente não consegue fazer o tratamento. Vão lá só para conversar. E antigamente eu não tinha paciência para isso. Antigamente eu não tinha paciência, como muitos de vocês não têm, porque a gente tem contas para pagar. Mas chega um momento em que a gente começa a perceber que quando eu perco ali aquele atendimento, naquele paciente conversando, eu ganho em outras questões, né? Aí você pode falar assim, e o dinheiro vem de onde? Gente, quando a gente está bem, quando nós estamos bem, quando nos encontramos, quando a gente tem o autocontrole, as coisas vão acontecendo. Porque eu vou trilhando um caminho, eu vou colocando metas, e metas atingíveis. Então, mês passado, eu disse assim, meu Deus, eu não atingi a meta que eu queria atingir. Quando chegou no último dia do mês, eu atingi a meta. Então, assim, as coisas vão acontecendo.
porque você vai estar muito mais ligada à sua espiritualidade, vai estar ligada em você, ao seu eu. Mas para isso, como é que eu posso trabalhar, né? Você precisa ter um tempo para você, você precisa ter contato. Hoje existe muitos atendimentos, até mesmo online, de terapia. Então, não é desculpa mais, eu não tenho tempo para ir num consultório, mas hoje tem atendimentos online, tem grupos de autoajuda, tem desenvolvimentos aí de atividades de meditação, tem yoga, tem atividade física, até a própria musculação também vai ajudar, uma caminhada de 15 minutos ao dia. Então, tudo isso vai fazer você ter um autocontrole, porque isso faz você liberar dopamina, e a liberação da dopamina faz você também, né, ter a sensação de prazer. Ao mesmo tempo, precisa do acompanhamento profissional, para que você consiga dialogar suas frustrações, você consegue conversar abertamente com uma pessoa sem te julgar e sim te escutar, para que você consiga você mesmo, né? E aí, montando o seu quebra-cabeça, cada pessoa é única e cada pessoa tem seu tempo de ter respostas. Um exemplo mesmo, eu acho que eu demorei muito para ter as respostas que eu tive. Eu vivi muito tempo no sofrimento. Eu precisei largar tudo. E vivi no meu casulo mesmo, buscando respostas onde eu não tinha respostas. Foi muito dolorido, por isso que falam assim, o caminho do autoconhecimento é dolorido. É dolorido porque a gente começa a buscar o autoconhecimento, se conhecer o porquê e buscar respostas onde muitas vezes a resposta está em nós mesmos e a gente não está enxergando aquilo ali. Mas a gente não enxerga porque a gente não tem o autoconhecimento, não tem a ajuda do outro. E por isso é importante você estar no caminho de uma pessoa que tenha uma especialidade também, né? A odontoterapia, ela está vindo, trazendo aqui para vocês um caminho, uma conversa, uma ajuda terapêutica de uma forma especializada. A forma especializada como? Em grupo, né? Em um grupo onde a gente pode conversar abertamente sobre os desafios da profissão, mas como também passar por isso, né? Sem sofrer tanto, de uma forma, escutando os outros, a gente também se ajuda. Outros sinais também do esgotamento mental é insônia. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. E você leva essa insônia, fica ali martelando na cabeça à noite, não consegue dormir direito porque tem que resolver no outro dia outra coisa. E aí você não acorda bem no outro dia. A falta da produtividade também, né? É um sinal. Outra coisa é o vício. Você acaba descontando no álcool, na bebida, no caso, no cigarro. Você cria algum vício em jogo. Por quê? Porque você vai tentar tapar aquele vazio que está ali dentro, né? Você vai tentar ocupar aquele espaço que está ali dentro, que é a falta do cuidado com você mesmo, né? O excesso de trabalho faz você não ter cuidado com você mesmo. E um outro também sinal é a instabilidade financeira. Você começa também a gastar demais, porque você vai tentar fazer com que suprir aquela falta. Outros vão sair mais, tá? Um dos sinais era ficar mais dentro de casa, ficar introspectivo, mas outras pessoas já desenvolvem o sair demais. Ele não consegue ficar parado ali sozinho, né? Ele não consegue ter o silêncio da mente, porque se ele fica sozinho, ele fica pensando no trabalho, pensando nas coisas, e aí não consegue descansar. Outro sinal é a própria instabilidade mesmo emocional. No mesmo momento que você está feliz, daqui a pouco você está triste, irritado. Então, tudo isso faz você perceber os sinais do esgotamento mental. Só que tudo isso ele é constante, tá? Ele tem que ser constante para se considerar o esgotamento mesmo. Se você tem dor de cabeça constante, dor na nuca, dores no corpo, sim, nossa profissão, ela causa muito cansaço físico mesmo, né? Mas quando ela se torna a dor, ela se torna constante, ela já se torna presente na sua vida, principalmente dor aqui cervical, dor de cabeça, mostra muito de tensão, né?
essa dor na cervical e dor de cabeça é tensão dos músculos. E você precisa perceber isso. Se você está constantemente sentindo dores, a dor física também é sinal de esgotamento mental. Todos esses sinais que eu venho trabalhando aqui, que eu venho falando aqui, você precisa perceber em você. Se você está passando por esses sinais, você precisa buscar ajuda. E aqui é um canal, tá? Do que você precisar, você pode perguntar, que eu estou aqui também, tá? Orientando, direcionando. Então é com muito prazer que eu venho convidar vocês a participar do primeiro programa de mentoria para dentistas sobre questões emocionais, onde vai ser trabalhado de uma forma mais específica, com a linguagem mais específica, né? É um grupo onde só vai existir dentistas e terapeutas. Terapeuta encaminhado e conduzido por mim, que entendo da área da odontologia e trabalho na área da psicoterapia, onde posso aí ajudar a conduzir de uma forma mais assertiva nos problemas, né, da nossa profissão e nos problemas pessoais. Dentro dessa mentoria em grupo, nós vamos também trabalhar com questões de vendas, técnicas de venda, até onde eu posso ir, até onde faz sentido para mim vender. Primeiro se encontrar para depois vender, né? Se encontrar, que eu falo, saber o que é que eu quero, qual é a minha meta, porque para você saber a sua meta, se ela é tangível ou não, você precisa se conhecer, saber os limites da sua clínica, do seu consultório, de você trabalhando para um outro, e saber vender, técnicas de venda, precificação, que na faculdade não aprendemos isso. Então, é um grupo completo. Técnicas de venda, precificação, técnicas de marketing. Então, dentro desse programa de mentoria, de controle emocional, nós vamos atender aí em todas as esferas. Mas a principal é a esfera emocional. Porque se não tiver a esfera emocional equilibrada, de nada adianta os outros. Então, o pilar aí, a pirâmide é controle emocional embaixo e em cima nós vamos crescendo para que a gente atinja aí o objetivo de cada um. Então, se isso fez sentido para você, se você conhece algum dentista que está precisando também de uma mentoria, um recém-formado, um estudante de odontologia que ainda está lá, né? É bom também o estudante de odontologia já estar se inserindo em grupos de profissionais, para já ter, né, ciência de como está a odontologia, do que espera na odontologia, do que esperar na odontologia, porque a odontologia, quando é trabalhada de uma forma consciente e clara de quais degraus eu vou ter que passar, com a meta definida, ela fica muito mais tranquila. É melhor você entrar já em um grupo e já ir se inserindo, criando contatos, porque vai ficar muito mais fácil depois, quando você sair da faculdade e se inserir no mercado de uma forma mais clara, de uma forma mais assertiva. Então, esse grupo vem para desenvolver aí profissionais a terem o seu desafio, né, da odontologia, desafio pessoal, de uma forma mais clara, tá? Outra coisa também que vai ser abordada no programa de mentoria é a possibilidade de clínicas contratarem também o serviço da mentoria para a sua equipe na clínica. Porque se você observar quais empresas que são preocupadas com as questões emocionais, as empresas que se preocupam com seus funcionários, com a sua equipe, ela tende muito mais a ter também alavancagem, a ter respostas positivas. Porque quando você trata da sua equipe, consegue ali entender, engajar, ter empatia, consegue... A equipe, ela se sente motivada, ela se sente pertencente ao grupo. E pertencer àquele grupo ali, que hoje o que acontece muito nas clínicas, né? Vocês sabem disso. Muitos dentistas se sentem explorados. Mas quando a gente faz um trabalho de clareza, de autoconhecimento em equipe, né, em clínicas, essa equipe ela passa a se motivar, porque desde o gestor até, né, os outros funcionários que não são dentistas, eles participam, né, dessa construção. Então, também esse programa é para
donos de clínicas, gestores. Então, se você vem gostando aí do conteúdo, curte, compartilha, nos segue aqui no arroba, que está aqui embaixo na tela, Manuela Vidal, _mentora. Nos segue, se inscreve no canal e ajuda aí a crescer, né? A gente conseguir aí tirar esse preconceito da saúde mental em todos os profissionais, na realidade, e principalmente no da odontologia.